E nós estamos de volta às 6h40 pontualmente e agora é hora de falar de saúde, gente, porque saúde é uma coisa que interessa principalmente em época de pandemia. Aliás, durante a pandemia você certamente já ouviu falar diversas vezes as pessoas dizendo fulano de tal teve 30% do pulmão comprometido, Beltrano teve 50% do pulmão comprometido. Isso, pela lógica, a gente fica imaginando, afinal de contas, o que é isso? Mas é importante que todos saibam algumas informações para poder você lidar com essa situação. A gente está aqui no estúdio com o nosso parceiro, o Dr. Alexandre Aranuna, que vai explicar para a gente. Estar com 30% do pulmão comprometido, por exemplo, significa ter 30% do pulmão sem funcionar, doutor? É isso? Jonas, imagina aí, vamos lembrar que o vírus, o Covid, ele está em qualquer canto aberto, suspenso no ar. De repente, aquela pessoa que não está usando a máscara, em especial, ele inala e cai lá dentro dos pulmões, inicialmente. Só que quando cai dentro dos pulmões, ele vai, dependendo da carga viral, dependendo de quanto de vírus caiu ali dentro, e também de quanto de sensibilidade aquela pessoa tem, porque a gente não sabe ao certo quem é que vai ter mais, quem é que vai ter menos. E aí esses pulmões começam a ficar acometidos. Vamos imaginar dois pulmões, duas esponjas grandes, mais ou menos uns 20 centímetros, 25 centímetros de tamanho. E aí essas áreas começam a acometer. E aí a gente vai lembrar o telespectador de tanto ouvir, Jonas, que um dos exames mais fiéis que a gente faz para confirmar quanto de pulmão tem acometido é a tomografia. E daí esse famoso aí, ó, 20%, 30%, 50% é acometimento. Ou seja, está dizendo que às vezes até a metade dos dois pulmões, ou mais do que a metade desses dois pulmões, pode estar inflamado, acometido pelo vírus, que naturalmente entrou na via aérea e vai inflamar. Ou seja, ele vai matando os alvéolos, seria isso? Exatamente. Os alvéolos, digamos assim, é o pequenininho que forma o pulmão. O pulmão. Certo? É o pequenininho que forma o pulmão. São milhares de alvéolos. Exatamente. Então esse vírus cai dentro desses alvéolos, que é o pequenininho que forma o grande pulmão. E aí esse inflamado, ele vai aumentando, gradualmente, aumentando. Doutor, como é que é feita essa medição para chegar a essa 10, 15, 20%? Exatamente. Então a imagem clássica que a gente utiliza é a tomografia. E a tomografia, ela vai mostrando qual é o percentual. Porque a tomografia é uma foto, de forma bem grosseira falando, é uma foto. E uma foto, digamos, com vários pontos de corte dos pulmões. E aquelas regiões, elas vai somando. Faz o geral como se fosse uma esponja, uma bucha de lavar prato. Você olha, a metade da bucha está inflamada. Ou seja, um terço da bucha está inflamado. Ou seja, 20% está inflamado. E a gente vai contando, numericamente falando, e vai dizendo tanto percentual é o percentual de acometimento dos seus pulmões pelo Covid neste momento. E o que é importante, Jonas, que às vezes, ou melhor, frequentemente as pessoas não têm queixa. É diferente das pneumonias por bactéria que a gente estava acostumado. Quando você começa a se queixar já é tarde. Porque quando tinha antes a pessoa tinha tosse, tinha cansaço, tinha catarro, era fácil perceber. Só que essa pessoa chega às vezes com a metade dos dois pulmões acometidos e faz, doutor, eu não tenho nada. E sabe o que é pior, Jonas? É que essa pessoa, quando diz que não sente nada, às vezes ela se nega a querer ir ao médico, se nega a querer ir ao hospital. E para piorar ainda mais, Jonas, olha o horror. Quando ela permite se piorar mais ainda, porque ela se diz assintomática e ela perde o tempo correto de ir ao hospital, aí a gravidade é maior e a chance de sucesso, às vezes, pode ser menor também. Pois é. Olha, a gente tem uma matéria, o nosso repórter Oscar, ele conversou com um empresário, o Júnior Aires, que passou 11 dias internado com Covid-19. Além de ter dificuldade de respirar, o Júnior revelou que viveu uma verdadeira batalha psicológica, né? Porque isso afeta. Solta o VT pra gente ver. Júnior Aires, 52 anos, sem comorbidades, praticante de atividades físicas e uma vida com hábitos saudáveis. Ainda assim, a Covid-19 causou nele um sofrimento enorme. Eu passei 11 dias internado e foi uma coisa assim, o meu mundo caiu. Passei muito mal. Eu fui um dos casos que teve um agravamento. Júnior sentiu as dores físicas em decorrência do vírus, mas a pressão psicológica por causa do medo da morte foi a batalha mais difícil. Chega um determinado tempo do tratamento que o que menos importa para você, o que menos preocupa com você é a sua dificuldade de respirar, e você está respirando através do aparelho. Porque o teu psicológico vem naquilo ali.
e minha esposa, e meus filhos, e o abraço que eu não dei, e a palavra de amor que eu não falei, e aquele projeto que eu ainda não realizei. E você pergunta a Deus, Senhor, é meu fim agora? Chegou o meu fim, minha história vai terminar aqui, nessa cama de hospital, em 3, 4 dias. Na hora da dificuldade, a fé, o pensamento positivo, a confiança nos médicos e o apoio da família foram fundamentais para virar o jogo. Eu tenho uma filha de 2 anos, eu tenho um filho de 7 anos de especial, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho uma história, eu tenho que lutar. Depois de 11 dias de batalha no hospital, o Júnior venceu a Covid e retornou para o aconchego da família dele. Inicia agora uma nova fase, que é tratar as sequelas. Eu noto meu raciocínio um pouco mais lento. Reagir a situações, fazer, até gestos simples de fazer, eu noto uma certa dificuldade do pensar até o executar. O empresário ainda não retornou ao trabalho. As sessões de fisioterapia passaram a ser diárias. O processo de recuperação deve levar um bom tempo ainda, mas com a certeza de que o pior já passou, o Júnior quer viver uma nova vida a partir de agora. O que eu queria dizer às pessoas hoje é: tenham consciência, né? Tenham consciência, porque enquanto você não souber que foi com você, ou que foi com você que você ama, você vai ficar fazendo o que você está fazendo. Mas quando você começar a assimilar que pode ser com você ou com alguém que você ama, mude seus costumes. Agora eu lhe pergunto, doutor Alexandre, qual é a porcentagem, até que porcentagem do pulmão pode se tornar uma situação crítica de forma efetiva? A gente não pode falar em imagem, Jonas, porque a imagem ela estabelece quanto tem de acometimento. Tem pessoas que têm acometimento menor, pode ser sintomático. Então a gente não pode falar por tamanhos de imagens. Inclusive tem pacientes que vieram muito mais, saíram tranquilos, tem pacientes que começaram com menos e evoluíram com mais. Eu acho que as duas ferramentas hoje, para quem está nos assistindo na televisão e dentro de casa, é primeiro ter certeza que o diagnóstico está firmado pelo médico, ter já ido a um serviço de saúde para ter a investigação. E se for o caso, em um médico tendo entendido que existe algum tipo de medicação específica para este caso, porque há alguns sim, alguns momentos da doença, não como às vezes as pessoas estão pregoando, eles terão duas ferramentas, que seriam um termômetro e um oxímetro. Porque aí sim, essas duas ajudam a balizar o acompanhamento que algum médico à distância ou próximo pode estar ajudando, assessorando para a definição exata, se continua em casa ou se vai para o hospital. Mas não é a tomografia a redentora dessa definição, né, de maior ou menor gravidade. Ela sim pode estabelecer as áreas de acometimento, como eu falei agora há pouco. E como é que é feito o tratamento nesse caso? Em que pese as divergências políticas, em que pese os amores, as paixões por alguns tipos de condutas, oficialmente nós não temos um remédio certo que combata o coronavírus como a gente desejou, infelizmente. Como eu desejei, infelizmente. Mas a gente sabe que existem medicações específicas após um tempo hábil de doença, certo? Que podem se fazer diferença nos pacientes quando bem indicadas. E necessariamente não pode ser eu sozinho em casa como um leigo, achando que eu ouvi alguém que eu confio, que eu goste, que aquela medicação pode ser efetiva para mim. Porque às vezes aquela medicação que em algumas pessoas de fato pode ser efetiva numa segunda fase da doença, vamos imaginar que a doença são 2 fases, a primeira são 7 dias, a segunda 7 dias, aí nessa segunda fase algumas pessoas podem se dar bem com a medicação, mas quando bem orientada pelo médico. E é claro, como há pessoas que têm outras doenças associadas, imagina aqui um diabético que possa estar nos ouvindo, imaginemos aqui outras pessoas que têm outras doenças associadas. E aí sim, Jonas, talvez um antibiótico, nessa sorte, desde que... Ou seja, cada caso é um caso e cada caso deve ter um acompanhamento, porque aí o médico vai dizer como é que a pessoa vai reagir, ou como ele está reagindo, vai acompanhar isso. Correto. Embora a doença é a mesma, cada um tem a sua impressão digital. Logo aqui torna ela personalíssima, ela tem a sua característica particular, que podem ser já medicações diferentes em condições diferentes. Ou seja, se você tem um organismo mais resistente, resiste melhor. Se é o mais fraco, pode se dar mal, então. Infelizmente, essa doença veio para apagar essa sua máxima, Jonas. A gente acreditou muito nisso. Pessoas saudáveis, tranquilas, como o próprio Júnior que acaba de nos falar. Sem doença nenhuma, um atleta de repente adoeceu e graças a Deus saiu. Mas tem pessoas jovens, atletas
maratonistas de bem com a vida e com a saúde e que não tiveram a mesma sorte, inclusive vieram a falecer. Ou seja, a reação do vírus no organismo é imprevista. Infelizmente, nós hoje, a título de hoje, nós não temos domínio pleno. Isso é que importa a população saber. Nós não sabemos ao certo, plenamente, como o vírus participa e acontece no nosso corpo. Por isso que não há uma medicação específica para isso, que até então foi conclusiva. Então, o ideal, proteja-se de todas as formas, evite aglomeração, lave as mãos, evite contatos próximos. Você que pode e você que não pode, quando sair, evite ao máximo contato com pessoas, se proteja ao máximo, porque o vírus está solto e como a gente conversou, Jonas, há pessoas saudáveis, jovens, que estão indo para os hospitais todo dia, seja nos serviços públicos, seja nos serviços privados. E não se confie em medicações que, às vezes, por questão particular de ideologia política, algumas pessoas, até profissionais da saúde, até médicos, têm a coragem de vir a público dizer que essas medicações são efetivas. Essas pessoas se confiam nessas medicações e se abrem espontaneamente nos ambientes, se confiam na medicação, e muitas dessas a gente vê internado e agravando nos serviços de saúde hoje, inclusive. E os sinais que a pessoa deve ficar no alerta? Jonas, hoje qualquer sinal eventualmente de virose, vamos lá, uma febre, uma dor de garganta, uma dor de cabeça desproporcional, às vezes até uma diarreia, uma dor no corpo, sinais inespecíficos que antes a gente chama, não, isso é gripe, é vírus, vai passar. Nesta fase é a hora de a gente ir a um serviço de saúde, buscar informação com o médico profissional, saber dele, ouvir dele, para até eventualmente dizer, não, meu filho, é uma sinusite sua, que você já tinha de antes, é uma rinite alérgica que você já tinha de antes, volte para sua casa, continue a se proteger, e aí depois a gente continua a se observar ao longo desses próximos dias, porque assim, o Covid, ele não está vindo às claras como a gente deseja. Volta e meia, quem tem uma rinite ou uma sinusite, doutor, eu achei que fosse minha sinusite, porque eu sempre fui atacado por ela, depois de uns 4 dias ela não ia embora, tomei remédio, ela não passou, de repente uma febre abriu. Okay. Ali pode ser o início do Covid. Do Covid, ok. Doutor, muitíssimo obrigado pelas suas informações, espero que a gente tenha contribuído aí com o público para que as pessoas se precaveiam. Amém. Ok, valeu, doutor, valeu. Bom, gente, agora a gente vai voltar a falar ao vivo com o repórter David Martins, que tem mais informações.